captar o que é, pelo menos, algum aspecto particular dessa realidade ou não? Essa é a pergunta. Ecco, e Husserl risponde sì, è E Husserl possibile. risponde, sim, è possibile. Cioè noi riusciamo a cogliere Nós- il senso di alcuni fenomeni, Nós conseguimos captar o sentido de alguns fenômenos. non di tutti i Não de fenomeni todos os fenômenos. e non tutto E chiaramente, não tudo claramente. altrimenti non faremo una ricerca. De outra forma, não precisaríamos de fazer uma pesquisa. Se noi facciamo una pesquisa vuol dire che Se noi nós non abbiamo fazemos uma pesquisa, quer dizer que nós não temos tutto chiaro di fronte a claro noi. diante de nós. Però dobbiamo avere la fiducia Porém, temos que ter a confiança che riusciamo a comprendere il senso di queste cose. que nós podemos conseguir compreender o sentido dessas coisas. Cose vuol dire fenomeni, Coisas quer dizer fenômenos. non Esse sono solo le conceito, cose esse fisiche, contexto. no? Não só as coisas físicas, Fenomeni. mas os fenômenos em geral. E quindi noi dobbiamo, anzi, ricercare questo senso. Portanto, nós temos que buscar esse sentido. E questo è il primo passo del metodo. E esse é o primeiro passo do método. Avere la consapevolezza Ter a consciência, saber disso, dar-se conta Allora. de que nós podemos, nós devemos e queremos buscar isso. Questo riguarda naturalmente tutti i fenomeni, Isso se refere justamente a todos os fenômenos. ma c'è un fenomeno che interessa Husserl in particolare. Mas existe um fenômeno que interessa Husserl em particular. Certamente Husserl è interessato anche al fenomeno della natura, Certamente Husserl é também interessado no fenômeno da natureza. ma dice che chi fa una ricerca filosofica, Mas ele diz que quem faz uma pesquisa filosófica, ma anche chi fa qualsiasi tipo di ricerca, mas também a pessoa que faz qualquer tipo de pesquisa, deve domandarsi deve perguntar-se: chi sono io che fa questa quem ricerca. sou eu que faço esta pesquisa? Quindi un fenomeno fondamentale Um fenômeno fundamental per procedere nella para ricerca continuar, para proceder nessa pesquisa, è il fenomeno di noi stessi. é o fenômeno da pessoa mesma, nós mesmos. E noi abbiamo una possibilità E nós temos uma possibilidade molto importante muito importante. di considerare noi stessi come Nós oggetto della podemos ricerca. considerar a nós mesmos como um objeto da pesquisa. Quindi l'essere umano è O contemporaneamente ser humano é, ao mesmo tempo, oggetto e soggetto della objeto e ricerca. sujeito da pesquisa. Cioè fa la Isto é, ricerca faz a pesquisa, e quindi è soggetto della portanto, ricerca, é um sujeito da pesquisa, ma è anche un oggetto mas perché, é também um objeto perché può que pode riflettere su se stesso. refletir sobre ele mesmo. E questo è molto E importante isso é muito importante, perché tutte le ricerche sono ricerche umane. porque todas as pesquisas são pesquisas humanas. Anzi, Husserl dice, noi ci troviamo di fronte a un Isso paradosso, que Husserl diz, nós estamos diante de um paradoxo. cioè che l'essere umano è O ser humano é contemporaneamente, ao mesmo tempo, può essere pode ser ao contemporaneamente mesmo tempo, soggetto e oggetto sujeito e della objeto ricerca. da pesquisa. Allora, che cos'è questo soggetto umano che Agora, viene indagato nel secondo passo del metodo? agora, o que é esse sujeito humano que vem indagado, que se pergunta, que se pesquisa no segundo passo do método? E qui c'è la novità della impostazione fenomenologica E aqui vem a novidade do enfoque fenomenológico rispetto alla storia em della relação à história da filosofia filosofia precedente, precedente. perché proprio attraverso gli studi che Husserl aveva condotto Justamente através dos estudos que Husserl já havia feito nell'ambito della psicologia. no âmbito da psicologia, Husserl era un matematico, Husserl era um matemático,
quindi conosceva bene la scienza conhecia bem a matematica, ciência matemática, ma era anche mas tinha interessato também al se fenomeno interessado no della fenômeno nascente da psicologia. psicologia que está nascendo naquele período. Siamo alla fine dell'Ottocento quando Nós Husserl estamos no final de 800, inizia quando la Husserl sua começa indagine. a sua pesquisa. E Husserl è di formazione non alemanna, Husserl é de uma formação non tedesca, não alemã, perché vive in quello che era l'impero austriaco. porque ele vive naquele que era antigamente, na época, o Império Austríaco. E questo impero austriaco, cioè l'Austria, E essa Áustria è una nazione di lingua é tedesca, uma nação de certamente, língua alemã, ma con una tradizione filosofica sua molto particolare, mas com uma tradição filosófica muito particular, própria, che non è quella dei paesi alemani. que não é aquela dos países alemães. E la sua formazione di matematico Sua formação de matemático lo conduce a domandarsi: ma perché io faccio matematica? o Che conduz cosa a è la perguntar-se, mas matematica? o que é isso que eu estou fazendo? O que é a matemática? Por que Quali faço? sono le operazioni che il soggetto fa, Quais são as operações que um sujeito faz, soggetto umano, um non sujeito fa, humano faz, per organizzare questa scienza matematica? para organizar essa ciência matemática? Allora, per avere una risposta a questo Para ter argomento, uma resposta para isso, non era filosofo, ele não era filósofo di de formazione. formação. Segue le lezioni nell'Università di Ele Vienna vai buscar as lições, as aulas na Universidade de Viena di un filosofo che si interessa anche della psicologia. de um filósofo, ele vai seguir as aulas de um filósofo que se interessa por psicologia também, Che è Franz que é Brentano. Franz Brentano. E Franz Brentano era stato anche un sacerdote della Chiesa Cattolica Franz Brentano tinha sido um padre da Igreja Católica e aveva una formazione filosofica e tinha uma formação filosófica legata ligada alla tradizione anche medievale, à tradição medieval, quindi ai grandi filosofi aos come grandes filósofos como Tommaso, ma Tomás de anche Aquino, quelli greci, mas também os gregos, Aristotele, Aristóteles, ma si interessava anche di mas se psicologia. interessava também por psicologia. E infatti Husserl va da Brentano De per fato, Husserl vai até Brentano capire, per comprendere para compreender se è possibile attraverso il metodo psicologico se é in primo possível, através do método psicológico, momento, comprendere la matematica. compreender a matemática. Psicologia però per Brentano voleva dire una cosa molto Psicologia particolare, para Brentano queria dizer uma coisa muito particular. cioè psicologia per Brentano Psicologia significava para Brentano significava analisi qualitativa degli atti psichici. análise qualitativa dos atos psíquicos. Brentano era contrario ad un'indagine della psicologia Brentano era contrário a uma pesquisa na psicologia di carattere quantitativo, de caráter quantitativo, cioè somigliante alle scienze della semelhante natura. às ciências da natureza. E questo è un grande problema ancora oggi, per E esse é esempio. grande problema que ainda está presente hoje. Qual è la possibilità di indagare gli atti psichici? Qual é a possibilidade que temos de indagar os atos Se in psíquicos? modo qualitativo o Se em modo quantitativo. qualitativo ou em modo quantitativo? Questo chi studia psicologia sa bene che Isso. è un grande problema. Quem estuda psicologia sabe bem que é um grande problema. Infatti qui in Brasile c'è anche Aqui una no società Brasil existe uma sociedade di psicologia de, qualitativa, de psicologia de pesquisa qualitativa, della quale faccio anche parte. da qual a Ângela faz parte também. Eu também faço Sì, parte. Então, sì. Perché l'indagine psicologica qualitativa porque a pesquisa psicológica qualitativa non misura, non não usa dei criteri não usa os matematici di critérios misura, matemáticos de medida, ma cerca di cogliere il senso, mas ecco, procura compreender o sentido degli atti dos psichici. atos psíquicos. E teniamo presente, ma adesso dico Temos- questo perché temos so che alcuni presente sono interessati anche alla E psicologia. eu sei que alguns aqui são mais interessados em psicologia, mas nós vamos continuar. Teniamo presente che
nella scuola di Brentano, di questo Então filosofo, fiquem atentos, porque psicologo, nessa escola de Brentano, que era filósofo e psicólogo, questa scuola era stata frequentata 2 anni prima foi antes de Husserl dois anos antes de Husserl chegar nessa escola, né? da Freud. Freud também foi aluno de Brentano. E Quer dizer, tutta também l'analisi Freud, freudiana toda a análise freudiana è in realtà un'analisi qualitativa. é também uma análise qualitativa que aprendeu no E mesmo questo è aula. molto interessante. No? Então isso é muito interessante. E allora Husserl, però, dopo aver ascoltato Husserl, Brentano, após ter ouvido as aulas de Brentano, dice: non è la psicologia che mi può far diz, não comprendere é a veramente psicologia que me vai fazer compreender realmente la struttura dell'essere a umano. estrutura do ser humano. Voglio andare ancora più a fondo, Quero entrar ainda mais fundo. cioè voglio domandare, per esempio, Quero perguntar, por exemplo, che cosa sono gli atti psichici. o que é que são os atos psíquicos? Abbiamo atti psichici? Bene. Nós temos atos psíquicos, Ma temos, che cosa sono mas o que eles são? questi atti O que psichici? são esses atos psíquicos? Allora è necessario fare un'analisi più approfondita. Agora é necessário fazer então uma análise mais aprofundada. E qui c'è la novità di Husserl. E aqui está a novidade de Husserl. Husserl dice che Ele tutto diz ciò che que noi tudo aquilo que nós conosciamo conhecemos è scritto dentro di noi está escrito dentro de nós attraverso la nostra esperienza. através da nossa experiência. E questa E essa esperienza experiência è l'esperienza di atti che noi viviamo, é a experiência de atos que nós vivemos, quindi di vivenzias. portanto, de vivências. Io uso qui da voi la parola vivenzia perché è veramente una parola che traduce bene quello che Husserl voleva dire. Ela diz, eu uso aqui essa palavra vivências, é uma palavra em português, né? Anche espanhol. Aqui e também em espanhol, que é uma palavra que traduz bem aquilo que Husserl queria dizer. E cosa vuol dire E vivenzia? o que quer dizer vivência? Per esempio, la vivenzia Por exemplo, a vivência è la percezione del corpo. por exemplo, no caso aqui, a percepção desse corpo é uma vivência. Né? Noi attraverso la vista, Nós, através da vista e il tatto, através da vista e o tato, possiamo metterci in contatto con questa realtà podemos nos colocar em contato com essa realidade e viviamo questa realtà, la viviamo come percezione di qualche cosa e vivemos essa realidade. Nós a vivemos com uma percepção de qualquer coisa che sta fuori di noi. que está fora de nós. E questa vivenzia è la vivenzia E percettiva. essa é uma vivência perceptiva. Quindi noi viviamo il corpo Portanto, come vivenzia. nós vemos o corpo, vivemos como uma vivência mesmo. Il corpo in quanto tale sta O corpo, enquanto tal, Está está fora de fora de fuori di noi, ma la vivenzia è molto Mas a importante vivência é muito importante. perché rendersi conto Porque dá-se conta dell'esistenza da del corpo. existência do corpo. E allora Husserl comincia con la percezione, ma io vi dico questo, se no non si capisce la Stein. Começa com a percepção, e ela está dizendo tudo isso porque senão não se compreende Stein. Que Stein começa depois o método aprendendo de Husserl. Cioè, questo è molto importante, se no della Stein si dicono tante cose di É carattere importante que senão depois de Stein agiografico. se fala tanto, que é o que nós mais temos aqui são biografias que contam só a o vida. agiografico, che è una cosa diversa. Agiografico Agiografico è una cosa Agiográficos é um gênero literário que trata das vidas das pessoas, né? Então, no caso, E dice come bravo, come se bello, fala come e também bravo em italiano não quer dizer É uma coisa como positiva, é muito bom, ótimo, né? Allora, diciamo, Se dizer era ótimo, era isso, ottimo, aquilo, ma mas qui não se diz o método. Né? noi vogliamo dire una cosa più Aqui profonda. nós, claro, por isso que Era una persona ottima, ela era realmente uma pessoa però ótima, a me mas interessa anche para nós il interessa metodo o método. di ricerca, se no non ha Sim, senso. é isso que nós estamos tentando fazer, rapidinho. Allora, dicevamo che la percezione è una vivenzia molto importante. Nós no? dizíamos que a percepção é uma vivência muito importante.
In questo momento facciamo l'esempio del copo. Nesse momento, nós fazemos um exemplo do copo, que é o material didático, Il né? materiale didattico. Que está sempre na mão, em todo lugar que ela chega, ela encontra o material didático. C'ho anche quello del vestito, ovviamente. Tem também o vestido, né? Mas o do vestido podemos deixar para depois, Não, mas quello esse lasciamo aqui da da água é bem concreto. Perché questo mostra che l'analisi fenomenologica Porque isso mostra que a análise fenomenológica non è un'analisi astratta, não é uma análise abstrata, usa l'intelletto, usa o intelecto moltissimo, muito, ma si riferisce mas se alle nostre refere dimensioni às nossas dimensões esperienziali. experienciais. E quindi si può cominciare proprio E, portanto, nós podemos começar justamente dalle nostre dimensioni das esperienziali nossas dimensões per comprendere. para poder compreender. Allora, la percezione è una vivenza, Agora, a percepção é uma vivência. ma quando io percepisco che il copo è pieno d'acqua, Mas quando eu percebo que o copo está cheio d'água, sento un impulso eu sinto um impulso a fare che cosa? a fazer que coisa? Beber. Ma l'impulso non è la percezione. O impulso não é a percepção. La vivenza della percezione A è vivência da percepção diversa dalla é vivenza diferente dell'impulso. da vivência do impulso. Allora, l'impulso mi dice che non c'è solo un rapporto fisico con O l'oggetto, impulso me diz que não existe só uma relação física com o objeto, ma che l'oggetto ha suscitato in noi una mas que o reazione, objeto também suscitou em nós uma reação, un impulso, um impulso, che ha quindi un'origine diversa. que tem, portanto, uma origem diversa da percepção. Ma noi possiamo andare avanti nell'analisi del copo, Mas nós podemos continuar ainda um pouquinho na análise do copo, perché qui su questa tavola ci sono molti copi, porque aqui nessa mesa estão diversos copos. ma il pubblico, no? Mas o público, Gli ascoltatori, aqueles que escutam, né? ecco, forse hanno anche sete Também eles têm sede, estão vendo a gente bebendo. e forse dovrebbero venire qui a E prendere eles talvez il copo. queriam vir aqui pegar o copo. Se qualcuno vuole venire venga, E se alguém quer vir, pode vir. ma non, Mas non vengono não vem, não vieram, né? Até Perché? agora. Estão Perché? vendo a água aqui, mas não vieram. Por Perché? quê? perché che cosa dicono? Non è opportuno in questo Porque pensam, não é momento oportuno nesse momento andare a prendere il copo. chegar até aqui e pegar um copo. Che cosa è accaduto? O que aconteceu? Pur avendo l'impulso, Mesmo tendo o impulso, decido di non decido andare a que prendere não vou lá il pegar o copo d'água. perché Por quê? non è opportuno, Porque não é oportuno. c'è un motivo. Esiste Allora un c'è motivo. stato un Agora giudizio, teve um julgamento. è opportuno o non è opportuno É andare a oportuno prendere ou não il é copo? oportuno ir lá pegar o copo? E qui il nostro intelletto si E è aí, o domandato, nosso intelecto se perguntou: posso fare questa azione posso o non fazer la essa posso ação ou não fare? posso fazer? E ha detto no, è E o meglio nosso intelecto non diz para nós: farlo. não, é melhor não fazer. Allora noi prendiamo la decisione di non Aí então andare. nós tomamos a decisão de não vir aqui na frente pegar o copo. In questo esempio così quotidiano Esse exemplo assim cotidiano, noi troviamo nós encontramos un insieme, una pluralità di um vivenze conjunto de vivências molto importante, muito importante. perché noi abbiamo il Porque contatto nós fisico con tivemos o l'oggetto contato físico com o objeto che mi dà la que percezione. nos deu a percepção e a visão. Que nos deu a percepção. Ho l'impulso a bere, Tenho o impulso para che è beber, un'altra que vivenza. é uma outra vivência. Ho la domanda, Tenho a pergunta: posso bere o non bere, posso beber ou não beber? che è una domanda Que é uma riflessa. pergunta que reflete, e una decisione, non e bevo. uma decisão: não vou beber. Queste vivenzias sono Essas di qualità vivências são de diverse. qualidades diferentes. La percezione è il legame con A l'oggetto percepção é fisico ligado com o objeto físico e ha bisogno dei miei e sensi. tem necessidade dos meus sentidos. L'impulso allora viene da Isso un'altra vem de uma outra fonte fonte che
molto brevemente, questa fonte è quella che i fenomenologi chiamano la psiche. É aquela fonte que os fenomenólogos chamam de psique. Quindi la sede degli impulsi, degli istinti, A sede dos dei impulsos, dos desideri, instintos, dos desejos, di ciò che noi viviamo come reazione a qualcosa di esterno, daquilo que nós vivemos como reação a qualquer coisa de externo, oppure che è presente in noi stessi, ou que está presente em nós mesmos, un desiderio per como esempio, um desejo, por exemplo, che però non dipende dalla nostra volontà. que porém não depende da nossa vontade. Lo troviamo lì. Nós o encontramos lá. Questa è quella che loro chiamano psiche. E é aquela dimensão que eles chamam de psíquica. Quando noi diciamo posso bere o non bere, Quando nós dizemos posso beber ou não beber, la vivenza è invece di carattere a vivência é de intellettuale, caráter intelectual. la decisione è di A carattere decisão é de volontario. caráter voluntário. Non seguiamo l'impulso, per Nós esempio, não in questo seguimos caso. impulso. Nesse caso, Oppure in não altri seguimos casi si impulso. può anche seguire l'impulso. E Dici, em ho qualquer l'impulso caso, di bere, poderíamos até seguir o impulso. ho l'impulso di bere, decido di Tenho o andare impulso de beber, vou fuori lá a comprare acqua. fora, comprar água e bebo. E questo però è una decisione Isso é uma decisão che prevede que un prevê progetto um projeto intellettuale intelectual e anche una volontà di e farlo. também uma vontade de E questa fazer. dimensione si chiama spirito. Essa é uma dimensão que na fenomenologia se chama Nella espírito. fenomenologia si chiama spirito, intelletto e volontà. Intelecto e vontade, espírito. Allora, se noi riflettiamo sulle nostre vivenze, come Se stiamo nós facendo in questo momento, refletimos sobre as nossas vivências, como nós estamos fazendo neste momento, noi abbiamo individuato già 3 grandi territori, dimensioni, nós já individuamos 3 grandes territórios, 3 grandes dimensões. perché la percezione è possibile perché noi abbiamo le Porque a capacità percepção é possível porque nós temos a capacidade di toccare, di de sentire, tocar, de sentir, quindi abbiamo un corpo. portanto temos um corpo. Brevemente, le analisi sono molto lunghe, ma As explicações brevemente seriam abbiamo muito il longas. corpo. Temos um corpo, Ma non abbiamo solo il corpo, mas nós não temos só o corpo. abbiamo anche la psiche, Temos também a psique, ma non abbiamo solo la psiche, mas não temos só a psique. ma abbiamo anche lo spirito. Temos também o espírito. Allora, quando nella tradizione filosofica, Quando na tradição religiosa, filosófica e religiosa si dice l'essere umano Si è dice. formato dall'anima e dal o corpo, corpo, o ser humano é formado de alma e corpo, questo è vero, isso é ma verdade. per dimostrare che è vero, Mas para mostrar que é verdade, io non devo uscire fuori dal soggetto, eu não posso sair fora do sujeito. devo entrare dentro. Devo ir para dentro do Non sujeito. solo devo entrare dentro, Não só devo entrar dentro de ma mim, devo anche mas mostrare tenho também que mostrar come attraverso le mie esperienze como através das minhas interiori experiências interiores posso dire che ho un posso corpo, dizer que tenho um corpo, che ho una que psiche tenho uma psique e che ho uno spirito. e que tenho um E espírito. posso usare la parola anima E posso usar a palavra alma per intendere para la entender psiche a e lo psique spirito. e o espírito. Allora è vero questo. Agora é verdade, então, Allora, isso. chi ha detto per primo, ma noi sappiamo che non si può dire per primo perché Chi- moltissime religioni, Quem moltissime disse isso por filosofie, primeiro, mas quem falou por primeiro, nós nunca podemos dizer certamente, porque muitas religiões, muitas filosofias parlano di questa falam complessità dessa e complexidade, dualità dessa dell'essere umano. dualidade do ser humano. Attraverso questa indagine dei fenomeni delle vivenze, Através dessa pesquisa dos fenômenos das vivências, perché porque le nós estamos vivenze si falando mostrano a hoje, noi, no? as vivências nos mostram, Sono fenomeni per são noi. fenômenos La para nós. percezione è un A fenomeno. percepção é um fenômeno para nós. Attraverso l'analisi di questi fenomeni delle Através vivenze, da análise desses fenômenos das vivências, noi comprendiamo perché è stato detto così. nós compreendemos por que se disse assim. Cioè chi sentiva Quem sentia il corpo o corpo e poi sentiva anche delle e esperienze depois che sentia as non vengono dal experiências que não corpo, vêm do corpo direttamente, diretamente, diceva c'è il corpo e c'è dizia l'anima. existe o corpo e existe a alma. Però per mostrare più a Porém, fondo para che mostrar questo mais a fundo que isso è
così, é assim, anche perché noi possiamo trovare qualcuno che Também. dice no, c'è solo il corpo. também porque nós até podemos encontrar alguém que diga, não, existe só o corpo. Anzi, tutto deriva dal corpo. Ou então tudo deriva do corpo. Allora, per mostrare che non tutto deriva dal corpo, Agora, para mostrar que nem tudo deriva do noi corpo, non possiamo dire, ma tutti ci hanno detto che c'è un'anima, mas nós não podemos dizer assim, todos disseram para nós que existe uma alma, perché non è una dimostrazione. porque não existe, não é uma demonstração assim. Ma dobbiamo mostrare che ci sono Mas nós alcune precisamos esperienze mostrar que profonde existem algumas experiências profundas che sono diverse da quelle puramente que fisiche, são diferentes daquelas puramente físicas, che hanno una qualità que têm diversa. uma qualidade diversa. Quando la Stein va a Gottinga a lavorare filosoficamente, Sim, cioè a quando Stein imparare, vai em Gotinga para aprender, trabalhar filosoficamente, e lei comprende tutto questo. ela compreende tudo isso. Senza questo passaggio la Stein non sarebbe Sem esta comprensibile. passagem, Wittgenstein não seria compreensível. Ma lei stessa dice, io ho imparato dal E mio ela fala maestro sempre, eu questo. aprendi do meu mestre, Lei è una persona molto onesta. era uma pessoa muito honesta. Quindi dice, da Husserl Sim, ho de imparato Husserl aprendi l'analisi del Analisi soggetto del e soggetto delle vivenzias e del das del vivências do soggetto. sujeito. Ma noi attraverso queste vivenze Mas nós, através dessas vivências, abbiamo anche risposto ad una domanda também importante. respondemos a uma pergunta importante. Che cos'è l'essere umano? O que é o ser humano? E quindi abbiamo già affrontato una questione Portanto, nós já enfrentamos uma questão di de antropologia antropologia filosofica. filosófica da natureza. Allora, l'essere umano che Agora, o cos'è? ser humano, o que é? È essenzialmente la sua corporeità. É essencialmente a sua corporeidade. E infatti l'antropologia, nel senso Infatti, tradizionale, nel No senso di sentido quel tradicional, a palavra quel antropologia tempo, daquele tempo significava antropologia significava come studio antropologia como della estudo struttura da estrutura corporea corpórea dell'essere umano do ser humano e delle varie razze, e das popoli. diferentes raças, povos. E invece nella scuola fenomenologica si E na dice, escola fenomenológica se diz nesse mesmo prima di tutto, che período, non c'è solo il corpo primeiro que não existe só o corpo, e che quindi un'analisi e, antropologica portanto, uma análise più antropológica approfondita di tipo mais filosofico aprofundada de tipo filosófico ci dice che c'è una complessità, anche nos se diz una unità, que existe uma complexidade, ainda que seja uma unidade dell'essere umano. do ser humano. E appunto Edith Stein inizia E proprio justamente Edith Stein começa da questo tipo di justamente indagine. desse tipo de pesquisa. Ma sia il maestro Husserl che la Stein Mas tanto Husserl como a Stein erano molto interessati eram muito interessados alla psicologia. à psicologia. Abbiamo visto anche Husserl aveva frequentato le lezioni Nós di vimos que Brentano. Husserl também já tinha ido frequentar as E aulas de allora, Brentano. molto brevemente, qual è la loro proposta? Qual é a proposta deles, então? Sarebbe necessario che tutti quelli che lavorano nel campo della psicologia Seria necessário, a proposta deles seria necessário que todas todas as pessoas que se dedicam ao estudo da psicologia deveriam conoscere questa antropologia, conhecer essa antropologia. perché la stessa parola psicologia ha dentro la psiche, Que a própria palavra psicologia tem dentro de si a psique, a própria palavra tem. La parola psiche significa A in palavra generale psique significa, anima, em geral, alma. però il problema grande è proprio questo, ma Mas che o problema cos'è grande é justamente esse, o que é questa parte o que é dell'essere essa parte do umano ser humano che non è strettamente corporea? que não é estritamente corpóreo. E qual è il legame tra Qual questa é a parte ligação entre essa e parte la e corporeità? a corporeidade? Allora noi abbiamo visto, possiamo trovare una interpretazione riduttiva, cioè c'è solo la corporeità. Agora nós vimos, mas também podemos encontrar outro exagero, uma interpretação redutiva que diz que existe só a corporeidade. Oppure possiamo trovare chi dice anche che c'è una dimensione Ou então nós podemos encontrar quem diz também que tem uma
dimensão che si chiama psiche. que se chama psique. Ma che cos'è questa Mas o psiche? que é essa psique? Quali sono le operazioni di questa psiche? Quais são as operações dessa psique? Qual è la differenza fra impulsi, istinti, Qual a diferença entre impulso, instinto, decisioni intellettuali, decisão intelectual, prese di posizioni volontarie? tomada de posição voluntária? E qui la fenomenologia entra dicendo: guardate che non c'è solo una dimensione che noi possiamo chiamare psichica. Então, veja, aqui a psicologia entra, não existe só uma dimensão que nós podemos chamar psíquica, isso é um nome. Per un territorio che dice che avvengono Território em que se diz que acontecem azioni e ações e reazioni reações, che, dice da Stein, ci capitano. que diz Einstein, acontecem conosco, Cioè noi non comandiamo, nós não comandamos. mentre c'è un'altra possibilità Enquanto umana, existe uma outra possibilidade di humana controllare, comandare, de decidere, controlar, comandar, decidir, sono tutte potenzialità o capacità umane, são attenzione, todas potencialidades ou capacidades humanas. che qualche volta si possono anche non attivare. Que muitas vezes podem não estar ativadas. E qui nascono le questioni patologiche, E aqui qui nasce nascem la as questões patologia. patológicas, e aqui nascem as patologias. Ci può essere qualcuno che non ha capacità Pode intellettuale existir alguém volontaria, que non não tenha sappiamo, capacidade intelectual voluntária, por exemplo, attivata, ativada. oppure qualcuno che ha dei grandi disturbi della parte psichica, Ou alguém que possa ter um grande distúrbio na parte psíquica, che coinvolgono poi tutta la personalità. que depois converge em toda a personalidade. Perché la psiche, intesa in senso fenomenologico, Porque a psique é Così come lo entendida dico. num sentido fenomenológico, assim come l'abbiamo como nós indicata, indicamos até aqui. è una parte importantissima dell'essere umano, É uma non è parte muito secondaria, importantíssima, não secundária do corpo do ser humano, perché la sede della aggressività o non que é a aggressività, sede da agressividade ou da não agressividade, cioè delle diverse attitudini das, attive e reattive che Das- costituiscono l'aspetto basilare della personalità. das diferentes Attitudini. atitudes ativas ou reativas Reative. que acompanham esses atos. Che sono appunto, Sono che proprio- costituiscono la Constituem base, justamente della a base personalità. da personalidade. però è molto importante dire anche che è possibile, non è che accade sempre, ma è É possibile importante dizer que é possível, não significa un que controllo acontece, di questa mas é dimensione. possível um controle dessa dimensão. Qualche volta questa dimensione comanda impedendo il Algumas controllo. vezes essa dimensão comanda impedindo Impedendo o il controle. controllo. E qui siamo di fronte ad un altro problema. E aqui nós estamos diante de um outro problema. Da un lato, da un versante, problemi di carattere patologico Problemas de caráter patológico che non implicano que responsabilità. não implicam a responsabilidade, é claro. D'altro lato, invece, nelle De situazioni di outro lado, normalità, nas situações de normalidade, siamo di fronte a questioni di nós carattere morale estamos diante de questões de caráter moral che implicano la responsabilità. que implicam a responsabilidade. Io decido, io voglio, allora perché Eu voglio, decido, eu quero, mas por que eu quero? Porque decido. Quali sono le motivazioni che mi spingono? Quais são as motivações que me impulsionam? E questa vita morale è una vita che mi apre subito alla alterità. E esta vida moral é uma vida que me abre logo, imediatamente, ao canal da alteridade. E l'alterità E a alteridade è studiata é fenomenologicamente estudada in do un ponto modo de vista da molto fenomenologia importante. de um modo muito importante. Io vi sto parlando contemporaneamente di Husserl e della Stein. Eu estou falando aqui ao mesmo tempo, tanto de Husserl como de Stein. E la Stein riprende queste analisi di Husserl nelle sue prime opere. A Edith Stein retoma essas obras de Husserl, que dizem isso, nas suas primeiras obras, Prima di tutto nella antes de sua tudo, tesi na di sua tese de dottorato doutorado, sul tema dell'empatia. sobre E a adesso questão diciamo da qualche cosa. empatia. Questo è Agora un nós punto vamos molto dizer um importante. ponto muito importante, a questão da empatia. E poi nella Depois, seconda opera, a segunda obra de Edith che è Stein, intitolata proprio Psicologia e scienze que dello se spirito, chama Psicologia e Ciência do Espírito. Però il sottotitolo, veramente il titolo non era Il questo. titolo non era esse, No, non dica questo. No. Il sottotitolo o subtítulo è proprio un contributo